tela com vocês, ok? Estão visualizando aí a minha tela com alguns triângulos? Tô sim, Pro. Então tá bom. Seguinte, na apostila, na página 13, tá? Ele colocou aqui no triângulo, tá? Ele colocou o N e aqui o M, tá? Ele inverteu aqui a ordem. Para a gente criar um padrão, eu vou deixar sempre nessa ordem. Primeiro o M, que é o mais comum de aparecer, e depois o N, tá? Porque se a gente inverte aqui, a gente tem que inverter essas duas primeiras fórmulas, tá? Então, o que a gente está falando hoje? O que se trata? São relações, tá? Relações métricas. São relações de medidas. Essa explicação encontra-se na página 13 da apostila. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho algumas relações que valem para ele. Quais são elas? Quando eu pego, por exemplo, a medida deste lado e elevo ao quadrado, é a mesma coisa que pegar a medida desse lado e multiplicar por esse nzinho aqui. E aí nós temos outros. Por exemplo, quando eu pego a medida deste lado, que é o C minúsculo, eleva ao quadrado, é a mesma coisa que eu pegar essa medida toda aqui, que é o A, e multiplicar por M. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai trabalhar com números, que aí eu acredito que vocês visualizam melhor aí, tá? Uma coisa importante que a gente precisa dizer aqui, tá? O que é esse A minúsculo que está aqui na fórmula? O que é esse M minúsculo? São medidas, tá? Uma dica, o A minúsculo sempre é o segmento de reta que está na frente do ângulo A. Então, sempre o A minúsculo é essa medida aqui, ó, que está o segmento de reta que está na frente do ângulo A. O B minúsculo, tá? É sempre o segmento de reta que está na frente do ângulo B. Então, nesse caso aqui, estou destacando na cor azul. E o C minúsculo é sempre o segmento de reta que está na frente do ângulo C, tá? Só para a gente sintonizar aqui. Eu vou apagar. E qual é o exercício que eu estou fazendo? Esse exercício aqui é o exercício 3 da página 17, tá? O que o exercício pede? Eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte, ó. Nas figuras a seguir, determine as medidas dos X, do Y e do Z. Quem assistiu às videoaulas da semana viu que a letra A eu já resolvi. Caso não tenha assistido, não tem problema nenhum, tá gravado, né? Só voltar lá no Google Sala de Aula ou no Positivo On, que tem o link para que vocês possam acessar, ou vai no canal no YouTube e tá na playlist primeiro ano A e B, tá? E eu fiz a letra A. Na letra B, é essa que a Pro colocou aqui embaixo, ó. Ele tem um triângulo retângulo, que aqui tem um ângulo de 90 graus, e ele quer que calcule o X, o Y e o Z. Para ficar mais fácil na nossa nomenclatura, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adaptar essas letras para o meu mesmo desenho aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Em vez de trabalhar aqui com C, eu vou trabalhar aqui em cima com A. Em vez de aqui embaixo trabalhar com A, eu vou trabalhar aqui com B. Então, eu estou alterando. Se a gente estivesse lá na sala de aula, na apostila, eu ia pedir para que vocês riscassem a apostila de vocês e trabalhassem com as letras iguais estão aqui no meu exemplo. Então, o A está aqui em cima, o B está aqui em cima e o C está aqui embaixo. E para a gente terminar de organizar, em vez de trabalhar com X, Y e Z, eu vou chamar o X de M, eu vou chamar o Y de N e eu vou transformar aqui o Z em um H. Então, aqui ficou mais fácil, ficou no mesmo padrão aqui do meu desenho, das minhas fórmulas. Alguma dúvida até aqui? Alô, alô, galera, alguma dúvida? Eu ainda não entendi direito como funciona esse negócio aí do A pro A, o C pro C e o P pro P, mas... Tá bom, Guilherme, então você não sabe ainda quem é o A minúsculo, quem é o B minúsculo, quem é o C minúsculo, por exemplo. Então tá bom, eu vou falar sobre isso agora. Ó, acompanha aí comigo, Guilherme, vê se você consegue acompanhar. O que é esse 9 aqui, tá vendo? Ó, que tem um 9, que é a distância que tá do A até o C. Guilherme?
Tá, tô vendo. O que que ele é? Tá vendo que ele está na frente do B maiúsculo? Tô. Então, esse 9 aqui é o B minúsculo, Ah, certo? Agora vamos para o próximo, ó. Tá vendo o C aqui, ó, maiúsculo? uhum. Quem é o valor que está na frente dele? O doce. O 12. Então, o C minúsculo é 12, ok? Guilherme? É. E o que está faltando, ó? A distância que vai do B até o C é o A minúsculo, que infelizmente nesse exercício ele não forneceu. Tá vendo? Ó, a distância do B até o C você não tem, que é o A minúsculo, porque está na frente do ângulo A. E o M e o N? Também não tem. Então, olha só quantas pessoas eu não tenho. Eu não tenho A minúsculo, eu não tenho M, eu não tenho N e eu não tenho H. Tem 4 informações aí que estão faltando. E aí nós vamos usar essas fórmulas aqui e vamos chegar nessas informações, ok? Uhum. Então tá bom. Então vamos lá. Primeira, eu tenho o B minúsculo e o C minúsculo. São as duas informações que eu tenho. Eu tenho o B minúsculo, que é 9, e o C minúsculo, que é 12. Quais dessas fórmulas nós temos aqui, ó, 5 relações? Quais dessas aqui que nós vamos utilizar? Por exemplo, se eu pegar a primeira fala B ao quadrado igual a A vezes N. Eu tenho quanto vale o B minúsculo? Não. Não tem um B minúsculo? Não, P 9. minúsculo tem, que é 9. Que é 9. Muito bem, alguém falou aí. 9, certinho. E eu tenho a medida do A? Não. Não, E eu tenho a medida do N? Não. não. Então, essa primeira fórmula, nesse momento, ainda não posso trabalhar. Vamos pensar na segunda. Eu tenho o C minúsculo? Tem? Tenho, tá certo. Eu tenho A? Não. Eu tenho M? Não. Não. Então, eu também não posso trabalhar com essa. Essa daqui tá pior ainda. Eu tenho H? Não. Eu tenho M? Não. Eu tenho N? Não. Então, essa também não posso trabalhar. E aqui, eu tenho o B, Tem? eu tenho o C, Tem? eu tenho o A, Não. eu tenho o H. Não. Não, então também não tenho duas incógnitas, também não consigo trabalhar. Agora vem a última, que na verdade é Pitágoras essa, né? Quem assistiu ao vídeo aí viu que eu falei que essa é a fórmula de Pitágoras, que inclusive encontra-se aí na apostila, na página 15, tá? Vamos ver essa. Eu tenho o A minúsculo? Tem? Não. Não. Eu tenho o B minúsculo? Tem? E o C minúsculo? Tem? Tem. Então, como eu tenho duas incógnitas e eu só não terei aqui o A, eu vou trabalhar justo com essa primeira fórmula. Então, essa primeira fórmula nada mais é do que Pitágoras. Ela é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem assistiu ao vídeo aí, que era o terceiro vídeo, né, viu que eu falava justamente o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vou substituir o que eu tenho. Então, podem pegar a calculadora aí para acompanhar essa potência sem problema algum. Vamos substituir o que eu tenho. O A eu não tenho, então eu vou escrever A ao quadrado. Quanto vale o B nesse triângulo aqui? O B minúsculo. P 9. minúsculo. 9. Fale 9. Bem, isso. Quanto vale o C minúsculo? 12. 12, muito bem. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9. Quanto que dá 9 vezes 9, galera? 81. 81, muito bem. E 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12. Quanto que dá 12 vezes 12? 144. 144. Muito bem. Vou somar os dois valores. Quanto que dá 81 mais 144? 225. 225. Muito bem. Está elevado ao Agora, quadrado. Opa, deixa eu tirar o quadrado daqui. O oposto de uma coisa elevada ao quadrado é a raiz.
Qual é a raiz de 225? Podem usar calculadora, não tem problema. 15. Muito bem, 15. Certinho, tá? Então, olha só. Eu tenho agora o B minúsculo, que é 9. Eu tenho o C minúsculo, que é 12. E eu acabei de descobrir o A minúsculo, que é 15. Daquelas 4 informações que estavam faltando, uma eu já consegui descobrir, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fórmula aqui, ó, que fala assim, ó, B ao quadrado é igual a A vezes N, e vou substituir o que eu tenho, porque eu acabei de descobrir que o A vale 15. Então, eu vou conseguir descobrir o N, tá? Vamos lá, acompanhem comigo. Quanto vale o B? Uma luz dentro da caixa de QR Code. Quanto vale o B? 9. Tudo bem. Quadrado. Quanto vale o A? QR Code de madeira. Aí fez uma caixa de QR Code. Estou tentando entender, porque agora tá... Para que fazer um QR Code de madeira? Aí fez uma... Aqui, eu de volta a... Vamos lá. 9, que é o B minúsculo, elevado ao quadrado, é igual a, é o 15, e o N eu não tenho. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9. Quanto que é 9 vezes 9, galera? 81. 31. Muito bem. O 15 está multiplicando, passa dividindo. O N, então, será igual a 81 dividido por 15. Podem dividir na calculadora, não tem problema nenhum. Professora, não quero usar calculadora, quero fazer a conta aqui, ó. Vem aqui, ó. 81 dividido por 15. A tabuada do 15 é fácil, né? 15, 30, 45. Peraí que tem algum aluno tentando entrar. 45, 60, 75. Então, 75 são 5 vezes. 5 vezes 15 dá 75. Para 81, sobram 6. Acrescento 0 e acrescento uma vírgula. Aí, 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15, 60. Para 60, nada. Então, aqui, ó, o meu N vale 5,4, tá? Uma dica importante, se na hora da prova, é claro que eu vou tentar dar exata, né? Mas vamos pôr lá no vestibular, dá um número tudo quebradinho aqui, deixem na forma de fração. Eu só dividi essa porque ela dá exata, e aí a gente não tem um número quebrado, tá? Então, na verdade, a gente tem um número decimal, mas ele tem um fim, certo? Se eu, nos próximos exercícios der tipo 6,8493, um número tudo... uma dízima periódica ou não, né, um número aí irracional, vocês podem deixar na forma de fração. Alguma dúvida? Como é que a gente encontrou o valor de N? Quem está acompanhando aí? Não. Não? Então tá. Eu vou usar agora a próxima fórmula, que é a seguinte. C ao quadrado é igual a A vezes M, para descobrir o valor do M, tá? Como a gente falou lá no início, junto aí com o Guilherme, o C minúsculo vale 12. Então, vou pegar 12 elevar ao quadrado. É igual. O A minúsculo foi o valor que a gente descobriu, que vale 15. E o M eu não tenho. 12 elevado ao quadrado, a gente já fez isso, dá 144. O 15 está multiplicando, passa dividindo. Isso será igual ao M. O M, então, é 144 dividido por 15. Essa é outra que também dá exato. Se vocês usarem a calculadora aí, dá 9,6, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, o valor do N, o valor do M. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilos? Agora, eu vou pegar a última continha, que eu vou descobrir o valor do H. Indo na sequência aqui, você pode trabalhar ou com essa ou com essa. H ao quadrado é igual a M vezes N, ou trabalhar com a de baixo, tanto faz, tá? Vocês preferem trabalhar com a H ao quadrado igual a M vezes N, ou B vezes C é igual a A vezes E, vezes H?
Aqui não tem raiz, né? Aqui não tem raiz? Boa, boa. Então, vamos trabalhar com aqui não tem raiz. Faz assim, ó. B vezes C é igual a A vezes H. Boa, boa saída aí, que a raiz às vezes confunde a nossa cabeça, né? Vamos substituir o que eu tenho. O meu B, a gente falou logo no início lá com o Guilherme, o B vale 9, vezes o C, lá no início também nós falamos, vale 12. O A nós não tínhamos, a gente descobriu que vale 15. Agora eu vou fazer a multiplicação, tá? Então eu vou pegar aí o 9 e vou multiplicar por 12, tá? Pegar o 9 e multiplicar por 12. Deixa eu só pegar aqui. 9 vezes 12 dá 108, tá? 108. O 15 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o meu H será 108 dividido por 15, tá? Ao dividir 108 por 15, eu encontro 7,2, ok? Dúvidas nessa letra, gente? Não. Não? Então tá bom. Vou zerar aqui a minha lousa, essa parte do exercício, lembrando que a aula é gravada, depois se quiserem anotar as informações, é só voltar no vídeo, assistir, pausa bonitinho, né? Quiser treinar antes, eu vou apagar aqui também. Agora nós vamos à letra C desse mesmo exercício, tá? Esse C também ainda não tem raiz. Não dá raiz na resposta, não. Vou deletar o B. O C, o que que acontece? Eu vou mostrar como a apostila apresentou ele para vocês. A apostila trouxe ele assim, ó. Igual vocês estão visualizando aí na tela, né? Para que a gente fique parecido com o de cima, o que que eu vou fazer? Eu vou virar de ponta cabeça. Se nós estivéssemos em sala, eu também pediria para que vocês virassem ele de ponta cabeça. E aí, ele fica no mesmo padrão que nós estamos trabalhando aí na forma, tá? Então, eu virei ele de ponta cabeça. Só para a gente organizar aqui as ideias, eu vou deixar as letras no mesmo padrão que a gente está trabalhando lá em cima, tá? Então, vamos lá. Aqui é o A mesmo, como ele está de ponta cabeça, só para a gente visualizar melhor, vou deixar o A assim, tá? Olhando o mesmo padrão do de cima, esse C minúsculo, esse C aqui, ó, vai ficar, opa, vai ficar o nosso B, tá? Esse B aqui, ó, que tá totalmente de ponta cabeça, ele na verdade é o nosso C, né? E a gente vai organizar, porque ó, o 12 ficou de ponta cabeça, o 9 ficou de ponta cabeça, só pra gente organizar. Esse X é o nosso M, tá? O 9 aqui é o nosso N. Então, vou arrumar aqui, ó. N é igual a 9, tá? Pus ele organizadinho aqui. O 12 tá de ponta cabeça, então vou arrumar o 12. O 12 é H é igual a 12. E esse é o Y. O Y, na verdade, é o C minúsculo, porque é o valor que está na frente do ângulo C. Então, eu organizei aí, deixei ele no padrão do de cima. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, tá bom. Vamos lá. A primeira fórmula trabalha da seguinte maneira. Trabalha B ao quadrado é igual a A vezes N. Pergunto, eu tenho o valor do B? Alô, alô, eu tenho o valor do B? Não. Não. Eu tenho o valor de A? Não. Não. Muito bem. Eu tenho o valor de N? Tenho. Mas um só não resolve, né? Então, essa primeira fórmula aqui não tem como eu trabalhar. Agora, vamos pensar nessa próxima fórmula. Eu tenho o C. Alô, galera? Eu tenho C? Ô, Pro, mas a de cima, a H ao quadrado igual a M vezes N, dá para fazer, não dá? Isso mesmo, certinho, certinho. Então, eu não consegui...
Ai, desculpa. É que eu tava indo na ordem, mas tá ótimo, certinho. Ai, Ó, não, sem problemas, tá ótimo. Significa que você está entendendo. Fique tranquila. Muito bem. Ó, então, h ao quadrado é igual a m vezes n. Essa é a única que eu consigo utilizar. A gente estava indo na sequência, mas tá ótimo. Significa que você está entendendo. O h eu tenho. O h eu sei que vale 12. Então, eu vou pegar o 12 e elevar ao quadrado. O m eu não tenho. Então, eu vou deixar m mesmo. O n, ele vale 9. Então, no lugar do n, eu vou substituir por 9. Aí eu venho. 12 elevado ao quadrado é 144. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Automaticamente, o m será essa divisão. Quanto que dá 144 dividido por 9? Quem fez essa divisão aí? 16. 16, muito bem, galera. Então, agora só que interessante, ó. Eu tenho o M, que vale 16. Se eu sei que o M vale 16 e que o N vale 9, eu consigo descobrir quanto vale o A? Alô, alô? Será que alguém pode me ajudar? Quanto vale? E o M vale 16 e o N vale 9. Eu consigo descobrir quanto vale o A minúsculo? 25. Foi 25? É isso? Certo? Então, olha só. Da onde que saiu esse 25, né? Eu somei o 16, que é esse pedaço, com o 9, que é esse pedaço. Então, o meu A vale 25, certo? Neste momento, eu consigo trabalhar com a primeira fórmula para descobrir o B minúsculo, tá? Então, quem seria o B minúsculo? É A vezes N. O B eu não tenho, então vai ficar B ao quadrado. O A, somando os dois, eu acabei de descobrir que vale 25. E o N vale 9. B ao quadrado será igual 25 vezes 9 dá 225. Está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz, tá? A raiz quadrada de 225 é a mesma do exercício anterior, que dá 15, tá? E só para a gente fechar o exercício, tá faltando descobrir o C minúsculo, né? Eu já tenho o M, já tenho o N, já tenho o H, já tenho o A minúsculo, tenho o B, só tá faltando descobrir o C. Então, eu vou pegar aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado é igual. O A vale 25, tá? Então, deixa eu substituir aqui 25. E o M vale 16. C ao quadrado é igual 25 vezes 16 dá 400. C está elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é 20, ok? Então, neste momento, eu resolvi todo o meu exercício. Eu sei que o A minúsculo deu 25, o B minúsculo deu 15, o C minúsculo deu 20 e o M, que eu não tinha, deu 16. Alguma dúvida, galera? Não. Não? Tranquilos? Então tá. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar. Lembrando que a aula é gravada, depois vocês podem tentar fazer de novo o exercício. E anotar bonitinho e tal. Deixa eu apagar aqui. Agora, eu vou fazer a letra D desse exercício. Quem viu lá no roteiro de atividades, esse exercício, ele tem um erro, tá? Tem um valor errado aí. E aí nós vamos arrumar esse valor, tá? Lá no roteiro, quem acompanhou, viu que eu pedi para mudar um valor. E esse é com raiz também. A Rafaela aí no início
falou da questão da raiz, tá? Primeira coisa, gente, esse exercício, ele tem um errinho aqui, tá? Essa medida que vai do A até o C, ela não vale 4 raiz de 2, tá? Senão tá errado. Então, a primeira informação que eu vou organizar é essa daqui. Eu coloquei lá no roteiro de estudo. Considere o segmento AC valendo 2 raiz de 6. Então, a distância que vai do A até o C vale 2 raiz de 6. E aí, no início, a Rafaela falou, eu fiquei com dificuldade quando tem raiz. Então, esse é um bom exercício aí para a gente treinar, tá? Vamos organizar quais foram as informações que ele nos trouxe, né? E o que eu preciso calcular aqui, tá? Primeira coisa, ó, eu vou apagar esse Y e vou chamar isso daqui de M, tá? Eu não tenho essa medida. Se vocês quiserem também anotar que aqui é o N, né? Você também não tem essa medida. Outra medida que eu não tenho é o H, que está chamando de X aqui, então vou chamar ele de H. Então, eu não tenho nem o M, nem o N, nem o H. Quais são os valores que eu tenho? Vamos lá. Quem é o B minúsculo, que é o segmento que está na frente do ângulo B? Quem é o B minúsculo? 2 raiz de 6. 2 raiz de 6. Muito bem. Quem é o C minúsculo? 5. Sim, muito bem. E quem é o A minúsculo? Quem é o A minúsculo? Alô, alô? 7. 7, muito bem. Tá? Certinho. Então, eu tenho o A minúsculo, que é 7, o B minúsculo, que é 2 raiz de 6, e aí é bom para a gente trabalhar com raiz, e eu tenho o C minúsculo, que é 5, tá? Se eu pegar a primeira fórmula aqui, ó, eu já consigo trabalhar com ela, porque eu tenho o B minúsculo, que é 2 raiz de 6, eu tenho o A, que é 7, e eu só não tenho N. Então, essa primeira fórmula eu já consigo trabalhar. Então, eu venho lá, ó, B ao quadrado é igual a A vezes N. O B minúsculo é 2 raiz de 6, que será elevado ao quadrado. Então, esse é um bom exercício aí, porque tem raiz. Isso é igual o A eu sei que vale 7, vezes o N, que eu não conheço o valor. O que é uma coisa elevada ao quadrado? Alguns alunos podem ter dificuldade aqui, trabalhando com essa raiz. É 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. Eu estou fazendo aqui no cantinho para que vocês não fiquem com dúvida. O número multiplica o número. Então, 2 vezes 2 dá 4. A raiz multiplica a raiz. Então, a raiz de 6 vezes 6 multiplicam os valores que estão aqui dentro. 6 vezes 6 dá 36. Entre o número e a raiz tem um sinal de multiplicação invisível. 4 vezes. A raiz de 36, ela existe, ela vale 6. E 4 vezes 6, né, é 24. Então, quando eu tenho lá 2 raiz de 6 elevado ao quadrado, isso daqui dá 24. O 7 está multiplicando, passa dividindo. O N, então, vale 24 dividido por 7. Se vocês dividirem 24 por 7 na calculadora, eu vou até pegar a minha aqui, o que vai acontecer? Vai dar um número irracional. Vai dar 3,42, 85, 71, 428. Então, para não ficar confuso na hora da prova, pode deixar na forma de fração, não tem problema nenhum, tá? Dúvidas até aqui? Quem está acompanhando aí? Não, Não? Então, tá bom. Próximo. A gente trabalhou com a primeira fórmula e descobriu o N. Vou trabalhar com a segunda fórmula para descobrir o M. Vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual a A vezes M. O C, ele vale 5. Então, é 5 elevado ao quadrado. O A vale 7. E o M eu não tenho. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. O 7 está multiplicando, passa dividindo.
automaticamente, esse é igual ao exemplo anterior. Se você pegar o 25 e dividir por 7, pode usar aí a calculadora, não tem problema nenhum, dá 3,57142857,1. É um número irracional, né? Então, o que que acontece? Um número totalmente aí, uma dízima sem ser periódica. Então, deixe na forma de fração para vocês não se atrapalharem lá na hora da prova, tá? Agora, quem tá faltando descobrir? Hello, hello? O H, muito bem. Vou trabalhar com M vezes N, que é a próxima aí, H ao quadrado é igual a M vezes N, ou vocês preferem trabalhar com B vezes C igual a A vezes H? É o quê? Tudo bem, Guilherme? Você quer Não tô trabalhar... entendendo. Você quer trabalhar, olha aqui na minha lousinha. Você quer trabalhar com essa, que é assim, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N, ou você quer trabalhar com essa daqui, ó, B vezes C é igual a A vezes H? Você quer trabalhar com a primeira ou com a segunda? Já começa que eu não quero trabalhar, né? Mas eu aceito o A vezes H. Esse daqui de baixo, então. Então, vamos lá, ó. B vezes C é igual a A vezes H, certo? O B, gente, como a gente falou lá no início, ele vale 2 raiz de 6. Essa é a informação que está errada aí na apostila. O C minúsculo, ele vale 5. E o A, a gente falou lá no início, que vale 7 vezes o H. Lembrem-se, quando eu tenho raiz, tá? Só pode multiplicar o número vezes o número. Como a gente viu anteriormente, a raiz multiplica a raiz, tá? Então, neste caso aqui, o número 2 irá multiplicar o 5, tá? O número multiplica o número. 2 vezes 5 dá 10 raiz de 6. A raiz não multiplica, a raiz só multiplica a raiz. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu H será 10 raiz de 6 dividido por 7. Professora, que número feio é esse, tá? Mas ele é um número como outro qualquer, não poderemos ter discriminação, certo? Então, dá 10 raiz de 6. E preconceito é inaceitável aqui nessa sala. Exatamente, Guilherme. Muito bem, muito bem. Tudo bem até aqui, galera? Tá. Oi? Tudo certo? Então tá bom. Ó, seguinte. Essa semana eu coloquei uma atividade que vale 2 pontos no T1. O resto do T1 eu vou fazer um Google Formulários na próxima semana que irei disponibilizar aí para vocês, tá? Então, para entregar até domingo, certo? Vocês têm aí 2 exercícios. Quais são eles? É o exercício 17 da página 10 e o exercício 20 da página 11. Esses exercícios aqui, eles são do livro de atividades. O que que vai fazer? Vai responder bonitinho, vai tirar a foto e mandar lá no Google Sala de Aula para ficar registrado aí a atividade da semana. Então, é o exercício 17 da página 10 e o exercício 20 da página 11. Eu acredito que o 17 vocês vão fazer de boa, né? O que é mais complicadinho aí é o exercício 20 da página 11. Esse daí é mais puxadinho. Aí, na quinta-feira, nós temos aula remota. Antes de iniciar com qualquer outro exercício, eu vou tirar a dúvida desse 20 aí, tá? Então, vai responder esses 2 exercícios, lembrando que são do livro de atividades, e vai mandar lá no Google Sala de Aula para Pro, certo? Ô, professor, é o da apostila nova? Da apostila nova. Toda essa matéria já é da apostila 3, tá? Ah, beleza. Beleza? Deixa eu parar aqui a minha gravação. Parar de compartilhar.